Eu me chamo Anelisa Yamaguchi, eu sou especialista em transição de carreira, eu ajudo profissionais insatisfeitos com mais de 10 anos mais ou menos 7 a 10 anos de trabalho, com acima de 40 anos, eu ajudo profissionais a fazerem a transição de carreira para a carreira dos sonhos. Então, hoje a gente vai aprender como a gente pode fazer essa transição de carreira, mas como é que a gente tem condições de ser também produtivo. Então, eu quero ensinar aqui para vocês 10 estratégias para ter produtividade e mudar de carreira. E aí, por que eu preciso, por que é tão importante assim a gente falar sobre produtividade? Porque eu recebo várias perguntas, e aí existe uma pergunta assim: como é que eu consigo me organizar para atingir os meus objetivos? Como é que eu consigo planejar o meu tempo, administrar o meu tempo? Como é que eu posso fazer para colocar tudo que eu planejo na prática? Como é que eu posso aumentar a minha produtividade no meu trabalho ou no meu dia a dia? Ou principalmente se eu quiser fazer jornada dupla, como é que, isto é, jornada dupla, eu continuo com o meu trabalho, mas também começo a dar os meus primeiros passos para eu fazer a minha transição de carreira. Então, por isso que é bastante importante a gente entender o que é essa produtividade, afinal. E essa produtividade, eu acho que ela é importante para tudo que a gente vai fazer na vida. E aí, por que eu falo, na verdade, eu gosto de falar sobre carreiras, transição de carreira e sobre produtividade também. Sim, eu sou, para ser assim, bem sincera, eu sou bastante apaixonada por esse tema, porque olha só que maravilha, se a gente conseguir fazer uma coisa bem feita em menos tempo, e a gente vai ter tempo para a gente, para a família, para a gente fazer o que a gente gosta, ou de repente fazer coisas a mais, né? Então, assim, eu confesso que eu gosto muito de ler e entender sobre o assunto. Mas também eu tive uma necessidade muito grande de ter técnicas de produtividade, de como é que eu posso fazer para organizar a minha equipe, porque lá no Japão eu sempre tive praticamente duas profissões. Eu era professora titular de uma universidade privada japonesa, que era uma das 5 melhores faculdades lá do Japão, e também era diretora executiva de uma organização. Então, assim, além de dar aula, eu tinha que orientar alunos, eu tinha que aplicar para fundos de pesquisa, participar de grupos de pesquisa com outros profissionais, publicar artigos, fazer apresentações em conferências. Então, assim, e fora as reuniões da universidade, departamento e comissões, então são vários trabalhos que eu tinha como professora universitária. E também como diretora executiva, eu tinha a minha equipe, tinha os meus voluntários, eu tinha que planejar e organizar os eventos de workshop, eu tinha que supervisionar a parte administrativa e financeira, eu era responsável pela captação de fundos e todos os incêndios que vinham até a minha mesa. Então, eu tinha que fazer esses trabalhos, mas aí no último ano, então assim, só esses dois trabalhos, eu já tinha que realmente utilizar de técnicas de produtividade, eu tinha que saber como é que eu poderia otimizar um pouquinho mais o meu tempo. E aí, quando eu me desliguei na universidade, além de ter essas duas funções, eu acrescentei mais duas funções, que era terminar a minha tese de doutorado e a minha tese de pós-doutorado, que eu estava fazendo juntas ao mesmo tempo. E a minha tese de doutorado eu fazia pesquisa em Londres, então 2 vezes por ano eu tinha que ir para Londres, fora todo o trabalho que eu já tinha. Então, assim, eu realmente tinha que ter essas técnicas de produtividade, por isso que eu acho assim importante ensinar isso aqui para vocês. E aí eu gostaria de começar com a seguinte frase do James Clear, que é aquele autor do Hábitos Atômicos. Ele diz o seguinte: o tempo é relativamente inútil se você não tem energia e foco para concluir as suas tarefas. Na verdade, ele coloca só a energia, mas a gente vai entender que tem muito mais, não é só administrar seu tempo, não é só a questão da prioridade, tem muito mais recursos que você tem que organizar e administrar para que você consiga ser mais produtivo, e é isso que a gente vai entender. E aí, então assim, é claro que todos nós aqui, a gente tem várias demandas, vários trabalhos que são para ontem. Então, o meu maior objetivo com essa live é que você repense, reflita como é que você está usando as suas 24 horas. Se você realmente quer fazer a sua transição de carreira, dar esse primeiro passo, você refletir, parar, para você tomar melhores decisões no seu dia a dia, de forma que você consiga fazer, ou pelo menos começar a fazer essa transição de carreira, que eu acho que é muito importante. E eu gosto também de uma frase do Peter Drucker, que é um dos gurus da produtividade. Ele já escreveu vários livros sobre
sobre business, e ele diz o seguinte, que não há nada mais inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Olha que frase forte. Às vezes, a gente está muito ocupado, fazendo muitos trabalhos, volta para casa muito exausto, e aí no final do dia, você não tem aquela sensação de dever cumprido. Você não tem aquela sensação que o que deveria ser feito foi feito apesar do cansaço. Então, por isso que essa frase do Peter Drucker, ele é muito importante, porque ela expressa justamente que a gente está muito ocupado fazendo coisas que não são importantes. De repente é importante para sua, de repente é importante para o outro, mas não é importante para você. Então isso é por isso que assim, eu gostaria muitíssimo que você pensasse nessa questão. E aí uma outra questão bastante importante, por que a gente falar de produtividade? Por que é tão importante assim? Porque a produtividade, tem pesquisas que mostram que a produtividade e a felicidade, a qualidade de vida estão intrinsecamente interligadas. Intrinsecamente interligadas, eu vou te mostrar. E aí, então, assim, quanto mais feliz e satisfeito você estiver, mais produtivo você vai ficar. E quanto mais produtivo você for, você vai ter mais qualidade de vida, ter mais satisfação, mais orgulho de você mesmo, de saber que você planeja as coisas e faz. Então, sabe aquela dicotomia aquela contradição entre o ovo e a galinha? A gente não sabe o que vem primeiro, se é a felicidade ou se é a produtividade, ou se é a produtividade e a felicidade. Então, assim, imagina que se você está insatisfeito no seu trabalho, é bem provável que você não tenha tanta produtividade assim, porque você já também não tem muita vontade de trabalhar, e por isso que a sua qualidade de vida, por isso que a sua felicidade também, ela fica em jogo, por isso que também é importante a gente poder entender isso. Uma pesquisa de um psicólogo, professor da Harvard, ele chama Sean Eckhor, ele escreveu um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro que parece que assim, o título, ele parece um livro de autoajuda, mas não é nada disso. Ele fez uma pesquisa extensa com 1.600 alunos da Harvard, fez inúmeras pesquisas com as empresas daquela lista das melhores empresas Fortune 500. Então, assim, é um livro embasado em pesquisa. E ele diz o seguinte, que assim, que existe essa correlação muito intrínseca com relação à felicidade, à produtividade e à felicidade, elas estão muito sincronizadas. E aí tem uma outra pesquisa que tiveram 2.200 estudos de autocontrole e autodisciplina, que os investigadores também perceberam que existe uma correlação muito forte entre autocontrole e autodisciplina mais elevadas com a felicidade, com relacionamentos mais sérios, com mais qualidade de vida, que é autocontrole e autodisciplina, que elas estão muito relacionadas à sua produtividade. Por quê? Vou te explicar. E vocês sabem qual é a diferença entre autocontrole e autodisciplina? Autocontrole e autodisciplina. Tem uma diferença assim muito, muito grande. E que eu acho que é bastante importante a gente entender, porque se fala tanto de disciplina, né? Então, assim, agora é auto porque eu preciso me disciplinar, eu preciso me controlar. Então, deixa eu explicar um pouquinho. O autocontrole, ele é relacionado a metas de curto prazo. E a autodisciplina é de longo prazo. Então, por exemplo, o autocontrole é quando você tem autocontrole quando você não fica apertando aquele botão soneca várias vezes. E a autodisciplina é que ela, assim, ela pede para nos levantar. Ao invés de eu ficar apertando várias vezes o botão soneca e ficar deitado, a autodisciplina diz, não, eu preciso levantar, eu preciso acordar, porque eu tenho um objetivo muito significativo, que é ir para o trabalho, começar a fazer a minha transição de carreira. Então, o autocontrole, ele funciona num nível mais primário do que a autodisciplina. Ele normalmente está relacionado com questões mais impulsivas, mais temporárias, que é o comer, de repente fumar, a procrastinação, consumir álcool. E agora, a autodisciplina, ela trabalha num nível mais superior, porque ela diz o seguinte, que ela diz que o que devemos fazer, mesmo quando nós não temos vontade, mesmo que nós não temos vontade de começar nosso primeiro trabalho, escrever nosso primeiro currículo, entrar em contato com uma pessoa,
para fazer essa transição de carreira, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu tenha dúvida, eu continuar. E aí a autodisciplina também ajuda a ter consistência e planejamento, onde o que é mais divertido é melhor do que você fazer o que você tem que fazer. Então, a autodisciplina é no curto prazo, é o que eu faço todos os dias. Desculpa, o autocontrole é o que eu faço todos os dias e o que eu faço todos os dias. Mas a longo prazo é a minha autodisciplina que você precisa ter essas duas virtudes para que você também tenha mais controle, para você ter mais produtividade, que você consiga produzir mais na sua vida. Então, assim, a autodisciplina, ela nos faz trabalhar horas extras para melhorar a nossa carreira e aumentar a nossa renda, por exemplo. E aí, olha só que pesquisa bem interessante do Sean Eckhart, do Jeito Harvard de Ser Feliz, aquele professor psicólogo da Harvard, que ele diz assim, que quando o seu cérebro está mais feliz, ele desempenha significativamente melhor do que quando ele está negativo, neutro ou estressado. E a sua inteligência, a sua criatividade, os seus níveis de energia aumentam. A gente vai falar bastante sobre energia, que não é questão de a questão da produtividade não é administrar o tempo e não só prioridade. A energia, ela é muito importante, a gente vai entender por quê. E aí, olha só que resultado sensacional, que a qualidade de vida está diretamente ligada à produtividade do trabalho, que foi a pesquisa que ele fez. E aí, ele fez assim, ele fez décadas de estudos e ele afirma que as empresas em que os funcionários eles são mais felizes e que produzem mais, que eles conseguem aumentar 37% nas vendas, conseguem aumentar 31% na produtividade e conseguem fazer com mais precisão as tarefas, 27% a mais, com precisão, quando elas estão sentindo que elas conseguem ser mais felizes, isto é, elas conseguem ser mais produtivas. Então, quando você está no seu trabalho, fazendo o que você gosta, o que você faz de bom, é bem provável que você tenha produtividade e é bem provável que você consiga aumentar a sua qualidade de vida, que é assim, a ideia mais importante daqui. Então, essa pesquisa, ela ilustra essa ideia importantíssima de a gente investir na nossa felicidade, em ser gentil com a gente mesmo, porque a gente pode ter um enorme impacto na nossa produtividade. E aí, uma outra coisa bastante interessante que eu gosto de falar bastante é que, assim, geralmente, quando as pessoas falam que querem fazer algum trabalho, ou querem fazer uma coisa que me falam bastante, o que impede você de fazer a sua transição de carreira? Tem muitas pessoas que dizem, Annelise, eu não tenho tempo, ou eu não tive tempo, eu não tenho condições. Mas aí, eu queria que você pensasse que todas as vezes que você diz, eu não tenho tempo, automaticamente você está dizendo assim, eu tenho outras prioridades. Essas prioridades, elas sendo importantes ou não, elas sendo conscientes ou não. Porque quando você fala que não tem tempo para mudar de carreira, ou dar o seu primeiro passo, porque você está dizendo que não tem tempo, conscientemente ou não, você está priorizando o Netflix, assistindo, de repente, uma série, de repente, jogando game, ou de repente, simplesmente não fazendo nada. Então, perceba que quando você fala não para algo, isto é, para sua transição de carreira, você está consequentemente falando sim para algo que é trivial, que não é importante. Então, isso não é consciente, né? Por isso que é muito importante você ter essa consciência de quando você diz que não tem tempo, que simplesmente todas as pessoas, quando falam para mim que não tem tempo, eu sei que elas estão fazendo outras coisas que eu não sou a prioridade, ou que o trabalho que elas estão querendo fazer não é prioridade. Então, é sempre essa não decisão, essa não consciência, né? Então, por isso que eu gostaria muitíssimo que você tomasse consciência de que quando você for fazer alguma coisa, de que essas decisões elas fossem mais conscientes, porque inconscientemente você está falando sim para outras coisas que não são importantes, perfeito? E aí a gente entra no que é, afinal, produtividade. Tem um livro do Christian Bailey, deixa eu comprar, tem um livro chamado The Productivity Project, que é um livro escrito pelo Christian Bailey, que é muito interessante o livro dele, que eu super recomendo, e que ele diz o seguinte, que, na verdade,
O que é produtividade? São 3 elementos fundamentais para a produtividade. Primeiro é a energia, o tempo e depois a atenção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Eu quero que você entenda que, assim, geralmente, quando a gente fala em produtividade, a gente geralmente fala em gerenciamento de tempo e a gente fala sobre prioridades, mas é muito mais que isso. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses 3 recursos, nós podemos cair na armadilha de acreditar que mais horas trabalhadas resultam em mais produtividade. E isso não é verdade. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, dormir o suficiente requer tempo, mas aumenta a sua energia e a capacidade de gerir a sua atenção. Então, dessa forma, você vai conseguir fazer trabalhos em um tempo reduzido, um tempo mais reduzido do que você faria quando você não tivesse energia. Uma outra coisa, por exemplo, olha, eliminar ruídos e distrações também leva tempo. Por exemplo, você ficar no seu celular e tirar todas as notificações, todos aqueles barulhinhos, aqueles ruídos mesmo que tem no celular, leva tempo. Mas vai te ajudar a gerenciar melhor a sua atenção, porque daí você vai estar focado em alguma coisa e não vai ficar distraído. E aí fornece mais foco e clareza ao longo do tempo. Então, mudar a sua mentalidade exige também energia e atenção, mas vai permitir que você faça mais em menos tempo e tendo mais tempo para fazer o que é importante e significativo para você. Olha que importante isso, né? Então, não é interessante você entender que, assim, não é só o tempo que a gente tem que gerir. Então, vamos entender um pouquinho mais o que ele fala, o que é, afinal, essa energia. Então, assim, essa é uma tríade, né? Eu diria que, assim, essa produtividade é uma tríade, que seria a energia, o tempo, o foco e a sua atenção. Então, lembra aí e anote, por favor. E aí, a gente vai lembrar um pouquinho como é que era a física. Lembra alguém, acho que na minha época era segundo grau, mas agora acho que é ensino médio aí no Brasil, que assim, a energia, ela faz parte da física, né? Então, assim, a quantidade total de energia, ela nunca muda. Então, mas ela se transforma e outra. E quando ela se transforma, você tem menos útil a cada transformação. Então, a nossa energia tem uma quantidade finita ao longo do dia, por isso é que nós devemos tomar decisões importantes. Por exemplo, assim, quando a gente acorda, a gente tem um X de energia. Nossa energia, vamos dizer que nós estamos em 90 a 100, acho que 100%, acho que ninguém acorda com 100%. Será que alguém consegue acordar com 100% de energia aqui? Eu consigo acordar aqui 90, 95%. Mas logo de manhã, se você tem um desgaste mental, você tem uma briga, se você tem algo inesperado que aconteceu, que te deixou muito nervoso, aí a sua energia, ela é drenada, isto é, a sua energia é transformada. É como se você tivesse, acho que a analogia também para se fazer aqui, é mais ou menos quando você carrega o seu celular 100%. À medida que você vai utilizando o seu celular, fazendo algumas atividades, ele descarrega com mais tempo ou às vezes com menos tempo. Então, essa mesma analogia. Então, essa energia, ela vem da saúde. Então, assim, eu acho que uma coisa bastante interessante para você lembrar aqui é que quando você precisa entregar um projeto, você precisa fazer alguma coisa, mas você não tem energia suficiente porque você está gripado, ou você está com dor de cabeça, ou você tem alguma coisa física que você não tem condições de ter o foco e essa energia o suficiente. Então, e aí, olha só que interessante essa pesquisa. Tem vários pesquisadores sobre procrastinação. Eu passei vários meses, na verdade, na época da pandemia, estudando sobre procrastinação, porque eu queria entender a lógica da procrastinação. E um dos autores da procrastinação é o Dr. Piers Steele, que ele diz assim, que a razão número 1 da procrastinação é a fadiga. E aí ele escreveu um livro chamado A Equação de Deixar para Depois. E aí ele diz assim, que quer o cansaço seja induzido por drogas ou não, estar muito cansado é a razão número 1 de procrastinar. E 28 das pessoas afirmam que não tive energia suficiente para começar a minha tarefa, e por causa da fadiga, aumenta a aversão à tarefa, mina o interesse e torna difícil e continuar a fazer a tarefa. Perceba que, assim, quando você está cansado, realmente
você não tem condições de estudar, você não tem condições de focar, você não tem condições de fazer nada. Então, vai drenando a sua energia. Então, por isso que é tão importante a gente entender essa analogia de que não é gerenciando o tempo que você vai ser mais produtivo, e sim gerenciando, organizando, sabendo da sua energia. Como é que você faz essa gestão? E aí, o outro, então, a gente falou sobre a energia, que está muito relacionado a procrastinação também. Se você, por exemplo, não tem energia suficiente, é bem provável que você vai procrastinar, e claro que você não vai ter foco, e claro que você vai ficar frustrado, e é quase que um ciclo vicioso, né? E o próximo é o tempo, o tão famoso tempo. Então, assim, se você não conseguir gerenciar a sua energia de maneira eficaz, você vai descobrir que não pode fazer pleno uso do seu tempo, porque afinal, a energia, como você vai utilizar o seu tempo de forma eficiente, é a energia que você tem. E aí, a questão também não é gerir o tempo, que eu estou falando várias vezes, mas é gerir as nossas prioridades. Então, assim, eu tenho quantas prioridades que eu preciso terminar hoje, num dia, e que eu vou me sentir alegre, contente, satisfeito comigo mesmo, porque essa questão da procrastinação é a gestão das nossas emoções também, né? Então, por isso que, assim, quando você terminar um dia, você tem várias tarefas a serem feitas, você tem que priorizar o que você tem que fazer primeiro. Caso contrário, você termina o dia sem ter aquela sensação de que você fez o que deveria ser feito. Por isso que é prioridade, não é gerir o tempo. Então, o tempo, ele é 24 horas para todo mundo. Então, como é que você faz para isso? É que você tem a questão tem a tríade energia, o tempo, e a gente vai falar do foco e atenção. Então, o que potencializa a energia e o tempo é a mente focada, concentrada no que você está fazendo. Então, é crucial você usar os seus horários de pico, quando você estiver mais alerta, animado, para projetos que envolvem resolução de problemas, para pensamentos complexos, quando você tem que ter uma leitura um pouquinho mais focada e direcionada. Então, ao invés de você gerenciar o seu tempo, o que você tem que gerenciar é a energia, foco, e eu colocaria um outro recurso que é também a sua motivação. Então, se você não sabe, por exemplo, no seu dia, quando que a sua energia, o seu foco e a sua motivação estão em alta, é bem provável que você também não consiga ter muita produtividade no seu dia a dia. E aí eu queria terminar essa parte explicativa antes de dar as 10 estratégias, que tem um psicólogo, um cientista psicólogo comportamental, que ele chama Paul Dolan. Ele diz o seguinte, que a velocidade com que as coisas crescem na nossa vida é direcionalmente proporcional quanta atenção dedicamos a ela. Isto é, isso por relação ao trabalho, relação à profissão, relacionamento, projetos, vícios e distrações. Então, tudo que a gente consegue focar com bastante atenção, tanto a parte negativa quanto positiva, ela tem uma tendência de aumentar muito, muito. Porque, assim, eu acho que uma boa analogia para isso é quando você tem sabe aquelas lentes de alto foco de uma câmera? Quando você foca bastante, aumenta. Então, tudo que aumenta, claro, o grau. Então, assim, se você aumenta o grau para focar no seu trabalho, para focar na sua nova carreira, é claro que você vai conseguir. Mas também, se você foca nos seus medos, nas suas inseguranças, nas suas incertezas, é claro que se elas já estão relativamente altas, elas vão ficar imensas e vai ficar tão medonho que você não vai conseguir fazer esse primeiro passo. Então, por isso que perceba onde você está focando, perceba onde está a sua atenção, que eu acho que assim é a ideia que eu gostaria que você tirasse dessa live. Perfeito? Antes de nós irmos para a nossa primeira dica, nós vamos a 10 estratégias que eu mesma usei e que eu sempre uso na minha vida, que eu gostaria de compartilhar com você. E aí, vamos lá para a nossa primeira estratégia. Bom, a primeira estratégia de todas é metas definidas. Você precisa ter metas definidas, porque se você não tem uma ideia clara do que você quer fazer, o que você vai trabalhar, o que você vai fazer, é bem provável que você não consiga fazer nada. Porque, por exemplo, simplesmente dizer eu serei disciplinado na maneira como eu vou mudar a minha profissão,
não vai adiantar em nada. Ou eu quero ter mais tempo. Por exemplo, uma coisa que me dizem muito na minha pesquisa é: por que você quer, o que está impedindo você de mudar de carreira? Porque eu não tenho tempo. Eu quero ter mais tempo. Então, não é ter mais tempo, é ter um objetivo, ter uma meta um pouquinho mais clara. Então, por exemplo, a sua meta, ela precisa ter. Inclusive, eu fiz uma live sobre isso, que a meta precisa ter um método SMART, que em inglês SMART é astuto, inteligente, tem que ter uma meta inteligente. E aí tem um acrônimo, né? Que assim, SMART, que o S é de específico, o M é de mensurável, o A é de alcançável, o R é de realizável, e o T é de time, de tempo, de prazo. Então, assim, você precisa de ter essas 5 etapas para você ter uma meta bem definida, porque não adianta você dizer assim, olha, ano que vem, daqui a um mês eu quero fazer a minha transição de carreira. Não vai acontecer, a não ser que você já esteja fazendo esse planejamento. Então, essa meta ela precisa ser alcançável, precisa ser realizável e específica. Então, por exemplo, qual que seria uma meta específica? Eu vou começar a me preparar a minha mudança de carreira trabalhando X horas por dia durante X meses. Por quê? Se você não tem essa data, é quase que você também não vai protelando e a gente não consegue terminar. E uma outra dica super importante que eu dou aqui para você, quando as coisas não é vista, não é sentida. Sabe quando os olhos não veem, o coração não sente? Eu acho que é a mesma coisa. Então, quando você tiver uma meta, escreva e deixa isso visível. E aí eu diria assim, que a meta ela precisa estar escrita, e ter uma data e ser visível. Porque senão é quase que um desejo, um sonho, uma fantasia da sua cabeça. E lá no Japão, eu morei 23 anos no Japão. O japonês ele fala assim: quando você tem uma meta e não tem uma data, é só um sonho, é só uma fantasia da sua cabeça. E eu acrescentaria alguma coisa visível. Por exemplo, quando eu estava na minha loucura de fazer o meu doutorado, demorou 10 anos. Deixa eu até. Esse aqui é o meu queridinho livro, que assim, ele está lá em pé, porque minha tese de doutorado consegue ficar em pé. E demorou 10 anos. Então, assim, eu queria muitíssimo, naquele momento era muito importante para mim ter um PhD. Sim, era importante naquele momento. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi bem grande na parede da minha sala, do meu escritório e da minha casa, Ana Elisa Yamaguchi, PhD em Sociologia. Isso, todos os dias eu ficava olhando para aquilo. Então, todas as vezes que eu estava mal, que eu achava que eu não ia conseguir escrever uma letra, que tive vários problemas nesses processos, isso me incentivava a escrever. Então, assim, eu super, super, super te aconselho, assim que você terminar essa live, escreva quando, vou falar de novo, específico, mensurável, como é que você vai mensurar, colocar datas, como é que você vai saber se essas metas estão sendo realizadas ou não, alcançável, realizável e um tempo, perfeito? E aí, inclusive, tem uma pesquisa dizendo que, assim, o simples ato de escrever uma meta, você já tem 40% de possibilidade de realizá-las. Inclusive, as pesquisas dizem isso, tem várias pesquisas sobre isso também. Então, escrevam a meta de vocês. Agora, vamos para a segunda estratégia. A segunda estratégia é superar a sua procrastinação, que eu acho que é o maior problema. Então, assim, a procrastinação é um problema seríssimo, que pode levar a uma ampla variedade de problemas. A gente vai fazer eu quero fazer uma live só sobre a procrastinação, porque é um problema bastante vasto, né? Assim, bastante vasto, bastante complexo. E a procrastinação, ela está muito associada, por exemplo, se você procrastina, ela está muito associada a salários mais baixos no local de trabalho, maior probabilidade de ficar desempregado, aumento de estresse, taxas mais altas, inclusive, de problemas de saúde física e mental. Então, eu sempre digo assim para meus alunos que quando a gente procrastina a nossa vida, os nossos planos, estamos procrastinando a nossa felicidade, a nossa qualidade de vida e a nossa vida. Então, minha gente, dê valor à vida de vocês. E aí, para isso, a gente precisa de assim, métodos, estratégias e técnicas para você poder vencer isso. Então, assim, as pessoas... E aí, sabendo de tudo isso, eu tenho certeza que se você está aqui, você sabe que o problema é a procrastinação. Então, por que as pessoas sabem, ou você sabe que procrastina, e mesmo assim você continua procrastinando e não faz o que deveria ser feito? Eu, pela minha pesquisa, eu divido, aliás, a procrastinação em 3 níveis. Nível emocional, nível
técnico e nível estrutural. Por exemplo, nível emocional é que você às vezes está tão acostumado a fazer o que você faz, a questão dos hábitos, né? É que você não tem condições de mudar. Então, assim, você tem que mudar aqui dentro primeiro. E aí tem questões técnicas, por exemplo, quando você está fazendo um trabalho que você não sabe muito bem o que você tem que fazer, você também a tendência é muito grande em procrastinar. Então, por isso que você entender os seus talentos e saber como que você vai utilizá-los, ele é importante também, porque quando você não sabe como é que você utiliza os seus talentos de uma forma mais direcionada, a probabilidade de você procrastinar é grande também. E questões estruturais. Estruturais, isto é, o seu ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho, quando você não tem muita clareza, você também não tem muito foco, você também, a probabilidade de você procrastinar é muito grande. Então, são 3 variáveis muito importantes que você tem que entender. Mas a ideia aqui é produção antes da perfeição. Tem vários tipos de procrastinadores, mas um dos procrastinadores mais terríveis, eu diria, que é eu preciso ter algo perfeito, preciso ter algo muito bonitinho, e eu não estou preparada. Então, assim, a gente vai e faz e começa a fazer. Preparo vem com o tempo. Então, escrevam aí, produção antes da perfeição. Perfeito? Vamos lá para a terceira estratégia. A terceira estratégia é descubra padrões. Então, aí você vai ter que entender os seus padrões de foco, quando que você consegue focar mais, melhor, quando a sua energia está em alta, quando você tem mais disciplina, quando você procrastina, em que situações você procrastina mais, que tipos de trabalho você procrastina mais. Então, isso você entendendo os seus padrões, você vai. E uma coisa interessante dos padrões é que você consegue racionalizar e você consegue ter métodos, estratégias que, por exemplo, eu não consigo me focar, não tenho muita concentração logo que eu acordo. Eu sou aquela pessoa que acorda assim, quase que assim, de câmera lenta. Assim. Então, assim, quando eu acordo, eu não consigo fazer trabalhos que eu preciso concentrar. Então, o que eu faço? Faço uma lista de trabalhos manuais que eu preciso fazer logo que eu acordo de manhã. E aí, só a partir da noite que eu consigo concentrar, que eu já não tenho mais necessidade de responder mensagem dos meus colaboradores. Então, assim, aí eu tenho condições de focar. Então, entenda que local de trabalho você consegue focar melhor, se é um local de trabalho onde você tem menos barulho, que você consegue focar com música, se de repente... Eu, por exemplo, não consigo trabalhar com música. Então, entender esses tipos de padrões, ele é muito importante para você poder aumentar o seu foco e a sua produtividade. E aí, em segundo lugar, em quarto lugar, na verdade, é um ambiente mais disciplinado, que a gente falou logo no início, que, assim, se você não tem um ambiente, você não precisa ter um escritório, viu? Agora, você pelo menos tendo uma mesa pequenininha, porque seja, que você tem lá o seu computador, você tem o seu caderno e tenha condições de sempre começar, isso vai te ajudar muito, muito, muito a começar a trabalhar. Olha só que pesquisa interessante. Uma pesquisa de um site americano especializado em carreiras e recrutamento, ele pesquisou mais de 2.000 funcionários americanos. Eles quiseram descobrir como que os trabalhadores perdiam tempo no trabalho. Olha a resposta. A perda de tempo com o smartphone era de 55%, lembrando que 65% dos trabalhadores com smartphone não tinham seus e-mails de trabalho nos seus celulares. Isto é, 55% do tempo que eles estavam no trabalho, eles estão falando com algum amigo, vendo alguma coisa na rede social. Isto é, nada relacionado ao trabalho. E aí, de acordo com uma outra empresa chamada Basex, que ela faz a pesquisa de quais são os tipos de interrupções desnecessárias, como, por exemplo, e-mails e mensagens instantâneas, por exemplo, aquelas notificações que a gente recebe, que isso, quanto de dinheiro a economia americana perde em produtividade por causa dessas notificações. Eles pesquisaram e verificaram que tem 650 bilhões de dólares em perda de produtividade a cada ano só por interrupções.
não é muito grande, isso porque o povo americano, ele é muito ágil, né? Muito focado e tem quase que uma obsessão em produtividade, imagina o resto do mundo, né? Então, assim, por isso que a gente tem que bastante perceber, verificar, de tirar as nossas tentações, tirar as nossas distrações e criar um ambiente, olha que importante, criar um ambiente onde fazer a coisa certa seja o mais fácil possível. E por que isso? Porque a nossa tendência de querer descansar, de querer ter uma vida boa, é muito natural, porque nós temos um cérebro reptiliano que está todo momento querendo que a gente não gaste muita energia. Então, é muito importante você ter um ambiente e fazer a coisa certa para facilitar o seu processo. Então, por exemplo, a minha fisioterapeuta, ela disse assim, que quando começou a pandemia, teve muita gente que foi visitá-la depois que começou a pandemia, que as pessoas começaram a trabalhar em casa. Só que as pessoas não tinham um ambiente de trabalho propício em casa. Então, assim, trabalhavam na mesa da cozinha, trabalhavam em mesas ou cadeiras que não eram propícias. Então, tinham muita dores física. Então, como é que você consegue ser produtivo se você tem dor no braço, dor nas costas? Então, ter esse ambiente físico, ele é importante também para a sua produtividade. Por isso que, assim, não... Se você tiver condições de investir, invista numa boa cadeira, de repente num teclado ergonômetro, assim, que tenha condições de você trabalhar de uma forma mais acessível para o seu corpo e as suas máquinas, você trabalhar com que você tenha é que eu sou muito pequenininha, né? Então eu tenho 1,5 m só. Então, assim, tudo é muito alto para mim. Então, tudo eu tenho que ajustar. Então, é muito importante fazer esse ajuste no seu ambiente de trabalho também para você conseguir ser mais produtiva, né? Aí vamos lá para a quinta dica. A quinta dica é assim, a gente conseguir tentar fazer um pouco de exercício físico e meditar. Mas olha, gente, não é para ser um atleta e não é para ser monge também. Agora, o que eu estou dizendo é que assim, a meditação, o exercício físico, ficar algumas horas longe do computador, longe do trabalho, de repente fazer uma respiração profunda, você poder refletir, pensar, isto é, parar um pouco. Porque às vezes a gente fica nesse ritmo muito louco, muito maluco de querer trabalhar e fazer muita coisa, e aí você não para. Então, por exemplo, eu tenho esse sério problema de realmente parar. Então, eu entendi que se eu paro, eu sou muito mais produtiva. Então, às vezes, alguns dias no decorrer do tempo, eu tenho uma horta aqui em casa que eu comecei a fazer, que eu amo de paixão, ficar trabalhando com os meus tomatinhos, com as minhas batatas. Inclusive, eu coloquei no Instagram, no story do meu Instagram, algumas fotografias. Por quê? É como se fosse uma meditação para mim. Então, quando eu estou trabalhando na terra, quando eu estou trabalhando com os meus vegetais, é uma coisa que eu amo, adoro de paixão. Então, assim, entenda que o que é uma meditação para você, o que é parar um pouco para você. E olha que dado super interessante, que uma pessoa que exercita tem 21% de maior poder de concentração, 41% mostra maior motivação para trabalhar, 25% termina o trabalho antes do tempo. Então, se você consegue se exercitar um pouco, e não, olha, de novo, não precisa ser um atleta, não precisa se inscrever numa academia amanhã. Por exemplo, lá no Japão, o que eu fazia? Eu não tinha tempo para ir para academia. O que eu fazia? A gente tinha umas assim, eu morava numa estação onde tinha metrô. Então, os metrôs, eles têm umas escadas enormes. Então, assim, eu nunca utilizava escada rolante e nem elevador. Sempre ia para a escada, sempre tentava ir por um caminho mais longo, que era uma forma de eu caminhar. Então, assim, no seu dia a dia, como é que você consegue incorporar formas de você andar mais, de você exercitar mais, porque às vezes é muito frustrante, né? Você querer ir para uma academia, ficar pagando a academia e não ir para a academia, que é desperdício de dinheiro e tempo e energia, mais do que isso, porque para ganhar dinheiro você precisa de tempo e energia. Então, você está gastando tudo ao mesmo tempo, né? Então, pense bem nisso. Aí, a sexta dica é que, assim, eu acredito que tudo na vida, até para fazer um bolo, limpar a casa, você precisa de método, técnica e estratégia. Para tudo. Para você fazer uma tarefa, para você aprender melhor, para você ter mais resultados eficientes. Então, qual tipo de método,
que se aplica melhor para o seu estilo de vida. Por exemplo, você precisa escolher e praticar uma ou várias técnicas que se adequem ao seu trabalho, ao seu contexto, à sua postura e com a sua personalidade também. Então, isso é muito importante. E a ideia central aqui, por exemplo, é introduzir técnicas para priorizar as suas tarefas, ou, por exemplo, automatizar o máximo, desculpa, o máximo possível. E por que a gente a primeira dica era a gente fazer uma meta e escrever. E por que a gente precisa ter essas técnicas, precisa escrever? Porque a cabeça, ela não foi feita para ficar armazenando tarefas, não ficar armazenando compromissos. A nossa cabeça, ela foi feita para que a gente tenha condições de fazer um trabalho criativo, de a gente focar em algum trabalho que é importante para a gente. Então, por isso que esses métodos, essas técnicas, elas são muito, muito, muito importantes para a sua produtividade, isto é, para você fazer trocentos milhões de coisas que eu tenho certeza que você precisa fazer e terminar. Então, assim, você tem que reservar um tempo para você poder focar no que é essencial e significativo, que é a sua transição de carreira. Então, tendo mais tempo, tendo mais energia, tendo mais foco e mais motivação para você criar, pensar e analisar essas situações. Então, a sexta dica seria técnicas e métodos. Então, assim, para quem entrou agora, deixa eu fazer uma pequena recapitulação. Primeiro, ter essas metas definidas. Se vocês não assistem, eu super recomendo vocês assistirem novamente, caso vocês pegaram mais ou menos o bonde andando. Então, a primeira meta é metas definidas, superar a sua procrastinação, descobrir padrões da sua procrastinação, da sua produtividade, do seu foco, ter um ambiente disciplinado, um ambiente que você está propício a trabalhar, você tentar conseguir descansar também algum tempo, que seja 5 minutos, que seja 10 minutos, fazer algum tipo de exercício físico. E aí, a sexta dica seria utilizar que tipo de técnicas, o que eu posso automatizar, que tipo de método que eu posso utilizar no meu processo. E aí, a sétima dica é você ter hábitos, olha assim, e hábitos atômicos, mini hábitos. Porque assim, quando a gente fala mudar de hábito, a gente fala assim, que acho que tem que mudar toda a vida da gente. E não é nada disso, viu, minha gente? É muito mais simples como a gente imagina que seja. Agora, se você quiser entender um pouquinho mais, tem um livro super, super interessante que eu super recomendo, que eu falei no começo dessa live, que é dos Hábitos Atômicos, dos James Clear. Que também tem um outro livro, eu esqueci o nome desse, é um doutor também que escreveu, americano, que ele chama de Mini Hábitos. Mas a ideia central é que os seus hábitos, eles sejam tão fáceis e simples que você nem tem como não praticá-los, de tão simples que é. Então, tem a lei dos 2 minutos, que assim, tudo que você for fazer, que demorar 2 minutos, faça agora, faça no momento. E se demorar 2 minutos, você escreve o que você tem que fazer. E por quê? E aí, qual que é a ideia dos hábitos? Quando a gente fala de hábito, a gente acha que tem que mudar tudo. Mas por que o hábito ele é importante? Ele é importante porque, através dos hábitos, a gente consegue construir uma identidade. Então, é o que você acredita, quem nós desejamos ser ou nos tornar. Então, por isso que, olha só que interessante e importante, a mudança, isto é, a mudança de hábitos, ela não é baseada somente em resultados, mas como você acredita que você é a sua identidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto aqui. Por exemplo, eu quero fazer exercícios físicos, eu quero correr uma maratona. Então, assim, eu não sou um corredor, ou não sou um leitor, porque o objetivo não é correr uma maratona, o objetivo não é correr, não é só ler. O objetivo é tornar-se um corredor, é tornar-se um leitor. E cada vez que você inicia um treino, você está no caminho de ser um atleta, assim se tornará um atleta. Então, se, por exemplo, se você quer ler mais, a meta é, claro que é ler mais, mas é ser um leitor, isto é, todos os dias praticar. Aí você consegue entender e que você tem essa identidade como um leitor, como uma pessoa, com uma leitura fazendo parte da sua vida. E a mesma coisa na transição de carreira, que
que assim, o objetivo não é só mudar de carreira, o objetivo é se tornar um profissional, é tornar-se um profissional que você veja que você consiga ter resultados. Então, cada vez mais que você faz um trabalho bem feito, utilizando os seus talentos, as suas habilidades, as suas experiências, você está no caminho de ser um profissional. E aí que vai tornar um profissional de valor para você e para a empresa. E aí, a gente já disse, né, que assim, isso faz com que ajude a gente ter mais produtividade e assim qualidade de vida. Disse assim, Ana, no meu caso, é não saber separar o emocional que estou vivendo no momento. Estou muito ansiosa para resolver, é o meu lado emocional. O lado emocional e a ansiedade atrapalha muito. Pois é, Cleo, a Cleo falou isso também, a Nadi também falou isso da questão emocional. Inclusive, a questão emocional, ela prejudica, inclusive, na procrastinação, sabe? E uma coisa bastante interessante da questão genérica da procrastinação é que a procrastinação ela é muito mais da gestão das nossas emoções, é gestão do medo, gestão da ansiedade, gestão das nossas dúvidas. E por que a gente procrastina? Quando a gente acha que tem que fazer uma coisa muito grande e significativa para a nossa vida, a gente tende a procrastinar porque a gente acha que é muito grande. Aí por isso é que eu quero dar a segunda dica, que é dos princípio do progresso, que a cada vez, assim, a gente faz mudanças e a gente melhora essa nossa ansiedade, essa nossa a nossa emoção fazendo pequenos passos. Primeiro, então, assim, quando você quer fazer a sua transição de carreira, você não vai mudar de um dia para a noite. Isso para um hábito, isso para fazer quase tudo na vida, você não muda de uma noite para um dia. Requer um tempo, requer prática, requer o tal do autocontrole e a autodisciplina, que você vai conseguindo fazer isso à medida que você vai vivendo. Porque eu sempre digo que o que vai determinar o que você vai conseguir fazer em uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, independente do tempo, é o que você faz todos os dias. E como é que você consegue administrar e gerir essas ansiedades e essas emoções? Entendendo essas emoções, escrevendo e colocando as suas prioridades no seu dia, vendo que tipo se você está conseguindo dormir bem, de forma que você tenha energia e de forma que você consiga focar e de forma que você consiga se concentrar nas suas atividades. Entende? Então, às vezes, quando a gente não tem foco, por exemplo, quando você acorda todos os dias de manhã, você sabe qual que é a primeira atividade que você precisa fazer? Quando você começa a fazer o seu trabalho, você sabe qual tipo de atividade que você deve fazer? Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, assim, um dia antes, faça as atividades que você gostaria de fazer no outro dia, para que quando você começa a trabalhar, você já sabe o que você tem que fazer. Agora, para certas pessoas, isso causa ansiedade. Teve umas épocas da minha vida que isso causava ansiedade, eu não conseguia dormir de tanta coisa que precisava fazer. Se você for uma pessoa assim, por isso que métodos e técnicas têm que ser de acordo com a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa que fica ansiosa demais, então de manhã, reserve 15 minutinhos. E uma outra coisa que eu super recomendo para vocês é ter um cronômetro assim, não utilizar o seu celular. Ter um cronômetro assim, 15 minutinhos. O que eu preciso fazer hoje e que vai me fazer sentir que eu tive que fazer, eu me senti que foi missão cumprida, eu tinha que fazer aquilo, e aí no final do dia eu vou ficar contente comigo mesma, porque às vezes a gente fica trabalhando, apagando incêndio e não fazendo o que precisa ser feito. Então, por isso que ele é muito, muito importante. Perfeito? Então, vamos lá para a nossa oitava dica, que é o princípio do progresso, que é o poder das pequenas vitórias. E aí que, assim, é muito importante a gente entender isso, porque esse princípio ele foi desenvolvido por uma professora da Harvard Business School, ela chama Teresa Mabaio. É uma professora super interessante, que a ideia central do princípio do progresso é que a gente deve valorizar as nossas pequenas vitórias para a gente motivar grandes realizações, porque grandes vitórias, como por exemplo, uma promoção, ou conseguir o trabalho dos sonhos, ou terminar uma graduação, essas grandes vitórias, elas acontecem em pouco tempo da nossa vida. Então, por isso é que todos os dias, se você, por exemplo, já conseguiu, se a sua meta era fazer com que as suas tarefas do dia a dia conseguisse priorizar essas tarefas, já é um grande passo para você se
parabenizar, porque já foi um progresso. Então, o mais interessante dessa pesquisa é que assim, a motivação de a gente ver o progresso das nossas metas, das nossas tarefas, nos deixa mais motivados. E aí, à medida que você vai entendendo, tendo essa identidade, que você é uma pessoa que planeja e consegue fazer uma parte do que você gostaria, o que você planejou, você vai se entendendo como uma pessoa que é capaz, que é uma pessoa que consegue, e é isso que eu estava falando na questão do hábitos, essa identidade que você acaba tendo com você mesmo, porque você consegue ter mais confiança, né? Isto é, você sabe que você consegue fazer. E aí, que eu acho que é bastante importante, é você ter essas pequenas vitórias. Então, fazer uma listinha mesmo de coisas que te deixam felizes. Quando eu termino algum trabalho, eu me dou, assim, às vezes meia hora, até uma hora também, para trabalhar na minha hortinha, para fazer alguma coisinha na minha hortinha, que isso me dá prazer e faz com que eu realize mais. Então, aí ela diz o seguinte, assim, que se você puder medir as milhas percorridas por semana, por semanas, ou um livro que você leu por semana, há uma ótima sensação de progresso. E essa sensação de progresso faz com que você tenha esse sentido de direção que é importante para a gente e que eu tenho certeza que vai diminuindo a sua ansiedade também. E reconhecer essas vitórias e recompensar, ela é muito importante. E aí a gente vai para a 8ª dica, que é o ciclo do feedback, que nada mais é que é. O feedback é comentários, né? Assim, então, por exemplo, quando eu faço algum trabalho, você ter algum comentário, alguém poder te ajudar. Então, esse ciclo, o que é? É tentar, falhar, aprender e tentar de forma diferente. Então, assim, eu tenho certeza que nesse processo a gente vai falhar várias vezes. Mas qual que é a nossa ideia? A gente tentar, a gente vai falhar, mas a gente vai aprender com a falha e fazer de forma diferente. E todas as vezes que a gente falhar, todas as vezes que a gente não der certo, ter essa postura de que a gente vai aprender e também a gente vai recomeçar. Maravilha? E aí, eu super acredito que assim, a gente conseguindo implementar isso na nossa vida, vai fazer uma grande diferença. E aí o Harrison Ford, ele dizia o seguinte, que há mais pessoas que desistem do que fracassam. Porque às vezes quando você por isso que eu acho que assim, elas estão tudo interligadas, né? Por isso que o método, a técnica, ela é muito importante, porque se você não segue um método, você não tem uma estratégia, você pensa que o problema é seu. Por isso que ter uma meta, um método, ele é tão importante assim, porque faz com que você perca menos tempo, menos dinheiro e menos energia para você conseguir fazer o que você quer. Perfeito? E aí, por isso que vem a última dica, que é perdoe-se e siga em frente. Por isso que esse ciclo do feedback ele é muito importante, porque você vai falhar, você vai tentar novamente, você vai aprender e você vai fazer de uma forma melhor. E aí, nesse processo, vai ter momentos de alto, momentos de baixa, alguns contratempos que a vida ela não é linear, infelizmente, né? Então, assim, vão ter sucessos maravilhosos, mas teve, assim, fracassos terríveis. E como é que você administra esse fracasso? Porque não só administra, mas se perdoa e tem condições de seguir em frente. Que eu acho que é tudo que eu fiz. Eu tive 9 profissões na minha vida, porque justamente foi por isso que eu acho que assim, eu sempre tive vontade de aprender bastante. Eu não sou uma pessoa muito boazinha comigo mesma, mas no inteirinho do meu processo profissional, eu fui aprendendo a me desculpar, aprendendo a me perdoar de coisas que eu achava que deveria ser feito e eu não fiz. Então, por isso que assim, se a gente se envolve em culpa, em raiva, só em frustrações, essas emoções negativas, elas definitivamente elas não vão te ajudar na sua produtividade, não vão te ajudar na sua mudança de carreira. Então, lembre-se, tudo que você foca é como se fosse aquela lente de magnitude, né, que aumenta muito. Então, presta atenção no que você está focando. Então, se a gente tem 2 opções de focar no negativo ou no positivo, vamos focar no que é positivo, mas, claro, a gente tendo embasamento, que a gente tem técnicas, a gente tem habilidades, a gente tem experiências, a gente
tem o que oferecer para o mercado, por isso que eu gosto de trabalhar com pessoas acima de 40 anos, por isso que quando as pessoas acham que não têm mais idade, que já ficaram velhas demais para fazer essa transição de carreira, que nunca vão conseguir, é justamente isso, porque vocês têm experiências, porque vocês já trabalharam em alguma área, porque você tem habilidades, é que vocês conseguem fazer essa transição de carreira e assim ser produtivo e assim se enxergarem pessoas que conseguem fazer a vida acontecer. Porque a vida é muito valiosa, né? É muito importante para a gente perder tempo, energia com coisa que já não satisfaz mais a gente. Então, assim, por isso que eu achei muito, muito importante a gente entender que essa produtividade, por isso que eu amo essa palavra, essa produtividade, ela está ligada com o nosso dia a dia, com a nossa profissão, com o que a gente vai fazer, e que principalmente todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que todo mundo quer satisfação, quer qualidade de vida e que quer mais felicidade, e que é esse meu objetivo também. E que principalmente, né, minha gente, a gente usa, eu diria que 70%, 80% do nosso tempo direta ou indiretamente para o nosso trabalho. Então, fazer um trabalho que você não gosta e fazer coisas que você já não tem aquele brilho no olhar mais, é muito triste. Então, assim, à medida que você der esse primeiro passo, eu tenho certeza que você já vai ficar um pouquinho mais animada.